Olá, pessoal, tudo bem? Professor Wagner, mais uma vez, passando por aqui. Espero que vocês sejam todos felizes, todos tenham estudado, todos vocês estejam se cuidando, já estejam adaptados à nova rotina. Lembrando que essa pandemia do Covid-19, se Deus quiser, vai passar o mais rápido possível e a gente vai poder estar na escola, tendo nosso contato, olhando no olho, dando nosso toquezinho de cotovelo, né? Porque agora abraço tá meio complicado, né? Vamos evitar esse tipo de contato, mas um toquezinho de cotovelo, sem aperto de mão, sem abraço, para a gente poder tá estreitando nossas relações. Galera, o que eu quero falar para vocês aqui hoje, o objetivo da nossa aula de hoje, desse vídeo, é eu poder trabalhar um pouco as questões de avaliação com vocês, para que a gente possa tirar algumas dúvidas com relação à avaliação, lembrando que a gente pode estreitar as nossas relações, a gente pode estreitar essa nossa tirada de dúvidas, esses nossos esclarecimentos, através do canal que eu já passei para vocês da rede social Instagram, né? Quem ainda não me segue e tiver sentindo necessidade de perguntar, tirar alguma dúvida, @Wagner Franco de Arruda, é só adicionar lá, é só vocês perguntarem que eu estou tirando as dúvidas dos alunos. Lembrando que tirar dúvida não é dar resposta, tá, galera? Lembrando que tirar dúvida é tirar dúvida. Professor, eu não entendi essa questão. A gente tenta explicar, o aluno vai entender e a partir daí o aluno vai conseguir formular sua própria resposta. Tranquilo? Então, feitas as nossas boas-vindas, deixa eu explicar um pouco da atividade para vocês. Lembrando que essa atividade deve ser feita à caneta, deve ser entregue até o dia 20 de maio de 2020. Pessoal, 2020, não é 2021, não. Ah, professor, pensei que era 2021 quando passasse a pandemia. Não, é dia 20 de maio de 2020. E como é que vocês vão fazer para me entregar essa avaliação? Através do e-mail, que eu vou disponibilizar agora para vocês aí. Então, vamos lá. Pega o lápis e o papel, para a gente poder anotar o e-mail que eu vou falar agora para vocês aqui. Primeiro eu vou soletrar e depois eu vou falar tudo por extenso. Posso começar? Vamos lá. 3, 2, 1, valendo. P de pato, R de rato, O de ovo, F de faca, W de Wagner, A de avião, G de gato, N de navio, E de elefante, R de rato. Ponto, H de hotel, I de igreja, S de sapo, T de tatu, O de ovo, R de rato, I de igreja, A de avião. Arroba, O de ovo, U de uva, T de tatu, R de lata, O de ovo, K de quilo, ponto, C de casa, O de ovo, M de Maria. Então, vamos lá. Agora que eu já soletrei, eu vou falar tudo por extenso e vocês vão pegando aí para ver se vocês entenderam. Então, o e-mail que vocês devem mandar é profwagner.historia@outlook.com. Repetindo, profwagner.historia@outlook.com. Lembrando que Wagner é com W, tá, galera? Tudo junto. Profwagner junto, ponto história, @outlook.com. Tranquilo? Já pegaram? Agora vamos lá para o que interessa. Vamos para a nossa explicação da atividade. Então, esse cabeçalho todo bonito, acompanha aqui o cursor do mouse. Então, nós temos lá atividade avaliativa, primeiro trimestre, que é o que nós estamos terminando. Ciências humanas e suas tecnologias, que é a área do conhecimento onde história é englobado. Sexta série, é a série de vocês. Ensino Fundamental 2, é o nível de ensino que vocês estão. Disciplina História, professor Wagner sou eu. A data em que vocês vão preencher aqui é a data que vocês vão estar resolvendo essa atividade avaliativa. Turma, se eu sou sexto A, sexto B ou sexto C.
O nome, lembrando que vocês vão colocar o nome completo e vão sublinhar o nome de guerra, tá? Então, digamos que meu nome completo é Wagner Franco. Meu nome de guerra é Franco. Então, eu coloco Wagner Franco e vou sublinhar o meu nome de guerra, o Franco, no caso. O número é o número de vocês, 610, 620, 640, o número de vocês. Nota, esse campo aqui fica em branco, porque quem vai atribuir a nota sou eu, tá? Não é para o aluno escrever lá, nota 10. Não, deixa esse campo em branco, que aí eu, professor Wagner, vou escrever. Tranquilo? Depois que eu corrigir as atividades de vocês. Qual é o conteúdo a ser trabalhado aqui? Digamos que vocês tenham esquecido qual é o conteúdo, nem me lembro mais qual foi o conteúdo que o professor deu. Está aqui. Capítulo 3, o povoamento da América, povos e sociedades. Ele começa com a página 44 e vai até o final do capítulo. Tranquilo? Depois que nós tivermos preenchido o cabeçalho, é interessante a gente entender a estrutura da atividade avaliativa. Então, aqui na atividade avaliativa, vocês podem ver, nós vamos ter duas formas de analisar, de avaliar os conhecimentos de vocês. Uma com questões de múltipla escolha, que são as questões onde nós temos A, B, C e D, e aí vocês vão ler, encontrar apenas uma alternativa correta, acompanhe aqui no cursor do mouse, e aí vocês vão ler o enunciado da questão, vão analisar as alternativas, e a partir daí vocês vão marcar uma resposta correta. Essas questões o aluno adora e o professor fica desesperado. Por que o aluno adora? Porque ele marca a que ele acha que está correta e segue destino. Ele não precisa escrever, ele não precisa pensar muito. Geralmente, as descrições ali dos distratores já estão prontos, né? Então, qual que é o papel do aluno? Marcar um X. O aluno adora esse tipo de questão. E o professor fica desesperado, e eu vou dizer por quê. Porque esse é um tipo de questão onde ou o aluno acerta ou ele erra, não tem meio termo. Não tem o que o professor considerar, certo? Então, muitas vezes, numa avaliação de aprendizagem, é interessante a gente saber o que vocês sabem a respeito do determinado tema. E como é que a gente vai saber isso? Como é que a gente vai medir esse tipo de conhecimento que vocês têm? Conforme vocês vão escrevendo. Então, por isso que as questões discursivas, né, que são as questões discursivas, onde vocês vão responder nas linhas abaixo, como, por exemplo, essa daqui, que vocês vão analisar um mapa e vão responder nas linhas abaixo aqui. Explique a hipótese do povoamento do Estreito de Bering. Então, vocês vão utilizar as próprias palavras de vocês para poder responder. Então, vocês vão pegar o que nós já estudamos, o que eu falei nas minhas aulas, o que vocês pensam acerca do que foi falado e vão colocar com as suas palavras. O que eu quero que vocês coloquem com as suas palavras, justamente para eu saber quais são os pontos positivos e quais são os pontos que precisam ser melhorados de cada tópico. Tranquilo? Por que o professor prefere esse tipo de questão? Porque eu consigo realmente ter uma noção do que vocês estão com dificuldade e o que vocês assimilaram bem. Diferentemente da questão de múltipla escolha, onde o aluno, muitas vezes, ele não sabe a resposta, ele, utilizando o jargão, né, que a galera usa aí, ele chuta, né? Então ele escolhe qualquer uma aleatoriamente e chuta uma das alternativas e segue destino. E aí, se ele tiver sorte, ele vai acertar, e se ele não tiver sorte, ele vai errar, né? Então, eu consigo medir o conhecimento dessa forma? Difícil, né? Eu prefiro medir o conhecimento a partir do que vocês escrevem, tá? Então, vamos lá. Explicando mais uma vez a estrutura da atividade avaliativa. Então, nós temos 4 questões de múltipla escolha, onde nós temos uma resposta correta em cada uma delas, e 6 questões discursivas para vocês escreverem. Isso quer dizer que nossa atividade avaliativa é composta de 10 questões, cada questão vale 1 ponto. Logo, essa atividade vale de 0 a 10. Beleza? Explicamos como é que elas funcionam. Agora vamos para o nosso conteúdo propriamente dito. Deixa eu voltar aqui.
lá para a primeira questão. Então, vamos lá. Pessoal, muitas vezes o professor aqui não vai conseguir ir muito além para não dar resposta para vocês. Lembrando que isso aqui é uma atividade avaliativa, o objetivo é que vocês encontrem a resposta. Mas eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês com relação ao enunciado da questão, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. Nos últimos anos, a arqueologia tem fornecido pistas e indícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro antes da chegada dos portugueses. São chamados povos pré-colombianos, que aqui viviam antes da chegada dos europeus. Sobre esse período, podemos afirmar. Então, nós temos 4 alternativas e nós temos que escolher qual é a correta que pode ser afirmada nesse questionamento. Então, o que ele fala aqui? Que a arqueologia já nos fornece pistas e indícios dos primeiros habitantes. Ele já fala isso, certo? Ele afirma. Então, a gente pode concordar com ele em qual dos itens? Item A. Os vestígios mais antigos são encontrados na região do Piauí e suas datações são de um período compreendido entre 100 mil e 50 mil anos. Item B. A agricultura não era conhecida pelos nativos da América antes da chegada dos europeus, pois os vestígios apontam para tribos de caçadores-coletores. Item C. As ferramentas e armas utilizadas pelos nativos brasileiros eram mais avançadas do que os europeus imaginavam, pois eram confeccionadas de metais resistentes como ferro e cobre. E o D de dado, não há indícios de divisão de tarefas entre os nativos brasileiros, fato que foi imposto pelos colonizadores europeus após a conquista das terras. Então, vocês vão analisar cada uma dessas alternativas e vão marcar a que estiver correta. Beleza? A segunda questão. Os especialistas utilizam para comprovar suas teorias sobre o povoamento da América os trabalhos de escavação nos sítios arqueológicos. Nós falamos sobre sítios arqueológicos na primeira parte da nossa aula. Podemos afirmar que os sítios arqueológicos são... Então, ele quer saber qual é a definição de sítios arqueológicos. Como é que eu posso definir um sítio arqueológico? Então, item A. Locais onde os homens primitivos guardavam seus tesouros. B. Locais onde os homens primitivos criavam os animais e plantavam seu próprio alimento. C. Locais onde os homens primitivos deixaram vestígios de suas atividades. E D. Locais onde os homens primitivos cultuavam os seus ritos religiosos. Então, vocês vão marcar a alternativa que vocês acham que corresponde ao que é um sítio arqueológico. Na terceira questão, observe a imagem abaixo com atenção. Então, nós temos uma imagem, certo? Na legenda da imagem, nós temos 5 curiosidades sobre o fóssil perdido no incêndio do Museu Nacional. E aí, mais abaixo, nós temos lá uma descrição do que vem a ser essa imagem. Trata-se do fóssil mais antigo encontrado no país, conhecido como Luzia, com feições que não se parecem com os indígenas brasileiros, mas sim com os povos africanos e australianos. Agora vem o comando da questão. Assinale a alternativa que corresponde ao sítio arqueológico onde foi encontrado o fóssil de Luzia. Então, nós temos o fóssil mais antigo, né, encontrado no Brasil, foi batizado de Luzia e tem as feições diferentes dos indígenas brasileiros. Então, nós temos as feições de povos africanos e australianos. Isso indica que a leva de migração desse povo foi diferente dos que vieram da Ásia. Tá? Nós falamos sobre isso já.
Então, item A, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Item B, Toca da Esperança, na Bahia. Item C, Lagoa Santa, em Minas Gerais. Item D, Vale do Ribeira, São Paulo. Então, aí vocês vão marcar com um X a resposta que vocês acham correta de onde foi encontrado o fóssil de Luzia. Essa aí, ó, mamão com açúcar. E aí, a última questão de múltipla escolha. Há 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas e restos de peixes e de outros animais. Estamos falando do grupo conhecido como... Então, nós temos um grupo nômade que viveu aqui no Brasil há 10 mil anos e que tinha como cultura edifícios de conchas e restos de peixes e outros animais. Quem é esse grupo nômade? São os tupis? São os guaranis? São os grupos do Alto Xingu? Ou são os sambaquis? Esses vão marcar com um X a resposta que vocês acham que é a mais correta. Essa também, ó, mamão com açúcar. A quinta questão. Observe o mapa abaixo. Então, nós temos um mapa, né, que fala sobre as possíveis rotas de migração do ser humano. E aí, embaixo, nós temos um comando da questão. Existem algumas hipóteses para responder qual teria sido a rota de entrada desses povos da América. Com o apoio do mapa acima, explique a hipótese de povoamento pelo Estreito de Bering. Então, nós temos lá o mapa e nós temos aqui em cima o Estreito de Bering, que liga a Ásia ao continente americano. Então, o que ele está perguntando? Dessa hipótese aqui. Ó. E essa outra aqui, professor? Ele não está perguntando, ele está perguntando da hipótese número 1. Então, vocês vão explicar o que foi a hipótese número 1, tá? Do Estreito de Bering. Tranquilo? Muito tranquilo também essa questão, né? Falando bastante sobre o Estreito de Bering. A sexta questão. Analise o quadro abaixo com atenção. Então, nós temos um quadro que fala sobre a pré-história americana, com aquelas 3 fases da pré-história americana: paleoíndio, arcaico e formativo. E aí nós temos as características de cada um desses períodos. Então, no paleoíndio, nós temos caça de megafauna, aqueles animais gigantes, né? Então, megafauna, nós temos lá o tigre-dente de sabre, a preguiça gigante, o mastodonte, igual o da Era do Gelo, do desenho. Nós temos outra característica, caça e coleta, então aquele grupo é um grupo nômade, né, com caçadores e coletores, com instrumentos líticos, ou seja, instrumentos rudimentares. Então nós temos instrumentos de pedra, de osso, né, de madeira, e, como eu falei para vocês, o modo de vida nômade. Enquanto no período arcaico nós temos a descoberta da agricultura, então o homem ele deixa de ser nômade e passa a se sedentarizar, e a partir daí nós vamos ter as primeiras cidades, e na América nós vamos ter o início da civilização Olmeca. E no formativo nós temos as sociedades mais complexas e o fortalecimento da agricultura. Então o homem ele deixa realmente de ser nômade e passa a investir na agricultura. Inclusive isso passa a ser o seu principal modo de sobrevivência, o seu principal ganha-pão, sua principal atividade econômica. Tá? E aí ele pergunta, responda em qual período da pré-história americana
surgiram as primeiras civilizações da Mesoamérica. Então, em qual desses três períodos? Paleoíndio, formativo ou arcaico ou formativo? Então, qual desses três períodos é que surgiram as primeiras civilizações da Mesoamérica? E quais eram as características dessas civilizações pré-históricas? Então, se a gente já tem a civilização Olmeca, é uma civilização da Mesoamérica? Então, vocês vão descobrir se sim ou não, e vocês já sabem aqui pela imagem qual é o período, qual desses três períodos surgiram as primeiras civilizações da Mesoamérica. E aí, quando vocês souberem qual desses três períodos, paleoíndio, arcaico ou formativo, vocês vão colocar, exemplo, paleoíndio. E quais eram as características dessa civilização? Nômades, tal. Se vocês acham que é o arcaico, então vocês vão colocar arcaico. E qual é a característica? Sedentarização, descoberta da agricultura, blá, 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 blá. Não, eu acho que é o formativo. Então, vocês vão colocar formativo e vão colocar as características. Características eram sociedades complexas, fortalecimento da agricultura, blá, 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 blá. Tranquilo? Então, qual que é o objetivo disso aí? Vocês vão escrever qual é o período da pré-história e qual era a característica dessa civilização. Tranquilo? Vamos para a próxima. Sétima questão. Os maias, estamos falando dos maias, tá, galera? O povo maia. Povos descendentes dos olmecas que se estabeleceram na península de Yucatán e teve seu auge econômico e cultural entre os séculos 3 e 10. Utilizando seus conhecimentos sobre os povos maias, explique como era organizada a sociedade maia. Então, o que ele quer saber aqui? A sociedade maia. Então, vocês vão falar como é que os maias fizeram para se organizar. Como era o regime de governo, como é que era escalonada a sociedade, as classes sociais que lá existiam, qual era a função de cada um. Então, vocês vão explicar isso aí, como é que eles funcionavam. Então, um exemplo. Então, os maias, eles tinham uma sociedade organizada em cidades e estados, né, de forma independente, e no topo da pirâmide estavam lá os governadores, depois nós tínhamos lá vocês vão colocando cada uma das classes sociais, tal, e é isso que eu quero saber, tá? Eu não posso falar mais que isso, senão vou estar dando a resposta para vocês. E na oitava questão. Os astecas foram povos guerreiros que formaram um dos impérios mais antigos da América pré-colombiana, ou seja, América antes da chegada do europeu. Tendo a cidade de Tenochtitlan como capital, esse povo anexou territórios vizinhos, ergueram pirâmides e templos. Com base no que foi estudado, explique como os astecas praticavam seus cultos religiosos. Então, aqui nós vamos falar sobre a religião dos astecas. Então, vocês vão falar se eles eram monoteístas ou politeístas, como é que eles faziam para praticar seus cultos religiosos. Eram conduzidos por quem? Onde é que eles faziam isso? Nos templos? Nas pirâmides? Onde é que eles faziam isso? Faziam sacrifícios humanos? Não faziam? Né? Isso aí é que vocês vão colocar. Os deuses eram ligados ao quê? À natureza, ao poder, ao homem, aos animais. Então, vocês vão colocar tudo isso daí. Então, tudo isso aí foi explicado e está no livro de vocês também. Tá joia? Lembrando que quando eu falo explica, eu quero que vocês expliquem com suas palavras. Então, não é resposta que vocês vão encontrar pronta no livro, tá? A nona questão. A nona e a décima, elas estão relacionadas com esse texto que eu vou ler agora. O texto abaixo servirá de suporte para as questões 9 e 10. Leia-o com atenção. Na verdade, sabemos muito pouco sobre esses desbravadores. Viviam preferencialmente em cavernas que talvez já decorassem com pinturas e faziam instrumentos empregando blocos de pedras que iam lascando até tomarem a forma de machados. O fogo era muito importante
para esses primeiros habitantes. E em suas habitações, sempre encontramos grandes fogueiras, que serviam para protegê-los do frio, para afastar animais selvagens e para tostar carne de caça. Tostar é assar, tá, pessoal? Algumas pedras gigantes e duras também eram quebradas no fogo antes de serem transformadas em instrumentos. Então, é um texto do Norberto Luiz Guarniello, Os Primeiros Habitantes do Brasil. Então, o que ele fala isso nesse texto sobre como esses povos viviam e qual era a importância do fogo para eles. Nona questão. O texto acima fala sobre os primeiros povoadores das terras onde hoje é o Brasil. Com base nas informações contidas no texto acima, escreva nas linhas abaixo onde os homens viviam e como produziam seus instrumentos durante esse período. Então, no próprio texto já cita onde é que esses caras viviam e como eles faziam para produzir seus instrumentos durante esse período. Tá? Que período que nós estamos falando? Do período paleolítico, onde nós temos a principal característica do homem, nômade, caçador-coletor, né? O paleolítico, pedra lascada, então os instrumentos desses caras eram de pedras bastante rudimentares, né? Osso, madeira e tudo mais. Então, vocês vão colocar as informações que vocês têm no texto, vocês vão transcrever para as linhas abaixo. Então, eles moravam onde? Então, vocês vão dizer onde é que eles moravam e como eles produziam seus instrumentos. Na 10ª questão, galera, na 10ª questão, também é relacionada com o texto, e aí a gente colocou: liste as utilidades que o fogo tinha para eles, de acordo com as informações do texto acima. Então, no texto ainda ele fala algumas utilidades do fogo para esse povo. E aí vocês vão colocar, então o fogo servia para isso, para aquilo outro, cozinhar, tudo que vocês acham que está relacionado com o fogo, da utilidade do fogo, vocês vão colocar nessas linhas abaixo. Bem tranquilo também essa, né? Deixei uma frasezinha aqui de estímulo para vocês, de bom desempenho, desejando boa sorte, desejando que vocês consigam se sair de forma satisfatória, né? Na atividade. E eu acredito que não restam mais dúvidas a serem tiradas. A partir de agora é vocês, ó, suando a camisa, olhando no texto, olhando nos vídeos, pensando, refletindo nas questões discursivas, escrevendo com suas palavras, né? Lembrando que, terminado isso aí, vocês vão enviar para mim naquele e-mail que eu falei, profwagner.historia@outlook.com, até o dia 20 no máximo, tá, galera? Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, me procurem, Instagram, @WagnerFranco_de_Arruda, que a gente pode estar tirando algumas dúvidas de vocês. Lembrando que tirar dúvida não é dar resposta. Aluno bate foto do que fez e fala, professor, está certo? Não posso dizer se está certo ou se está errado. Isso é uma atividade avaliativa. Então, o máximo que eu posso fazer é direcionar, explicar qual era o momento e tal. Não vou dizer, está na página 52, na terceira linha está a resposta. Não posso dizer isso. Mas eu posso contextualizar e direcionar vocês para que vocês possam entender o que eu estou pedindo, né, em cada exercício. Tranquilo? Dito isso, eu acho que vocês têm todo o embasamento teórico para fazer uma boa atividade avaliativa. Esse conteúdo foi bem explorado, foi bem estudado, tá? E então, eu acredito que a partir de agora é com vocês. Desejo tudo de bom, desejo que vocês tenham realmente um bom desempenho, desejo que vocês se cuidem, que vocês possam estar ficando em casa, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam estudando e que o mais breve possível a gente possa retomar nossas atividades, estarmos todos juntos, né, dar aquele cumprimentozinho de cotovelo e vida que segue. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, me procurem. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.